Boa noite, amigos. Meu nome é Wagner Rocha e a Resenha do Almirante está no ar. Hoje o programa é especial. Vamos bater um papo com o ex-presidente do Clube Náutico, Marcílio Dias, Lucas Brunet. Para me ajudar nesse bate-papo, diretamente do Maracanã, Sidmar Almeida, o colecionador. O Lucas é nascido no Rio de Janeiro, né? Está em Santa Catarina há mais de uma década e foi presidente do Marcílio Dias, né, por 4 anos, né? Depois você me corrige se eu estiver errado, tá, Lucas? De 2017 a 2020. Presidente, boa noite. Seja bem-vindo ao Resenha do Almirante. Boa noite, Wagner. Boa noite, Sidmar Almeida, grande colecionador. Um prazerzaço estar falando com vocês aí, cara. Show de bola. Almeidinha, já começa aí, sabatino homem. Você que é o cara. Bom, boa noite a todos aí. Obrigado aí, Lucas, aí pela presença, né? Obrigado aí a todos. O Vasco, né, trouxe um grande pacote aí de contratações, né? Então, contratações assim, não daquelas badaladas, não daquelas caras, mas chamou a atenção aí a contratação aí do atacante aí que veio do Marcílio Dias. Então, a gente está carente, né? A gente só tem aí o Raniel, número 9, né? E a gente queria saber um pouquinho, né, Lucas, por favor, aí sobre as características aí do Zé Vitor, né? A gente jogou agora sábado, né, contra o CRB, e o Zé Vitor não estreou ainda, né? Estreou o Eric. E aí, o que a gente pode esperar aí? Quais são as características aí do Zé Vitor? Como é que você consegue enxergar aí que ele vai nos ajudar aí nessa caminhada aí da Série B, né? Eu acompanhei todo o início aqui do Zé Vitor, né? O Zé Vitor foi o menino que a gente trouxe lá em 2020, o menino que tinha acabado de jogar o Catarinense da Série A aqui pelo Tubarão, e nesse campeonato o Tubarão foi rebaixado, né? E a gente, junto com os nossos analistas, a gente conseguiu observar alguns bons destaques daquele time, né? Tentamos outros, mas conseguimos trazer o Zé Vitor. O Zé Vitor, naquela oportunidade, um menino de 21 anos, um centroavante característico, que naquela época jogava também pela beirada, mas foi maturando, né? Foi entrando na sua posição real, que é um centroavante, um camisa 9. A gente conhece toda a grandeza do Vasco, tudo que envolve o Vasco da Gama, né? E a gente sabe que o nome dele foi um pouco contestado por parte da torcida. A gente acompanhou algumas coisas, né? Pra gente, como o Marcílio, ter um jogador saindo do Marcílio indo pro Vasco, poxa, é o ápice, né? Mas eu acredito que pro torcedor vascaíno, poxa, quem é Zé Vitor? Quem é Marcílio Dias, né? Então, assim, ficou um pé atrás do torcedor, mas o Zé Vitor é um menino de 23 anos, um menino que ele é de uma posição de centroavante, que é uma posição carente no futebol brasileiro, um camisa 9. Ele é um camisa 9 finalizador, um bom finalizador, daqueles que, se ele tiver oportunidade, ele guarda. Ele não é aquele que, para fazer um gol, perde 5, né? Ele é um cara que aproveita as oportunidades. Ele tem um excelente posicionamento para cabeceio. Ele é um cara que tem uma qualidade muito boa, que é o pênalti. Ele é um exímio batedor de pênalti, né? Ele é um cara que pode contribuir muito com o Vasco nessa parte. E uma das características que eu posso destacar do Zé Vitor, conhecendo ele no dia a dia, desde 2020, ele é um cara que ele não vai dar um trabalho para o Vasco no extracampo. E a gente que está no futebol, a gente sabe que o extracampo é metade do caminho, né? Porque às vezes o cara, ele tem problema familiar, ele tem uma família complicada, ele briga com a esposa, ou ele tem, os filhos que são longe, ele tá com saudade dos filhos, ele não consegue ver, e às vezes a família é chata. Então, ele é um cara que é tranquilo, é um cara que é casado, tem uma esposa que é do bem, que ajuda ele, que impulsiona ele para ir para frente. Então, ele é um cara que não vai dar um trabalho pro Vasco no extracampo, cabeça boa. Se o Vasco der uma oportunidade para ele, com a estrutura que tem, e ele vai poder evoluir em algumas coisas, ele tendo esse acompanhamento, cara, eu tenho certeza que não de imediato agora, né? Porque entrar numa situação agora que o Vasco precisa subir, Série B e etc., é complicado. Mas com o passar do tempo, ele tendo oportunidade, ele trabalhando dia a dia, eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias pro torcedor do Vasco. Pode anotar isso aí que eu tô falando. Pô, legal, Lucas. O problema nosso aqui, né, vocês devem acompanhar daí, né, é a pressão que a gente tá, né? A torcida tá bem impaciente, né, digamos assim. O Zé Vitor chuta com as 2 pernas? Chuta com as 2 e não cai. Fica em pezinho.
Não, cara, ele é muito bom finalizador, cara. Ele tem gol com a gente de cabeça, gol de perna direita, gol de perna esquerda, gol de pênalti. Cara, ele é um cara muito bom, cara. Ele é um cara muito bom. Assim, pela idade que ele tem, 23 anos novo, vem de times considerados de baixa expressão. Cara, ele é um cara muito interessante, tá? Ele é um cara muito interessante. Ô, Eu acho Lucas, que perfil, né? fala, Almeida, desculpa. Não, esse tem que ser o perfil, né? Quando você não tem muito dinheiro, você tem que ter um scout bom, você tem que trazer essas promessas, né? Eu acho que, ainda mais pelas suas palavras aí, dá uma esperança muito boa aqui pra gente, né? E muita coisa que o torcedor não sabe é que ele foi sondado e concorrido até antes de fechar com o Vasco. Ele tinha proposta de alguns times da Série B que são concorrentes do Vasco. Então, eu acho que essa observação do Vasco não foi algo aleatório ou coisa de empresário. Não, ele tinha propostas de outros clubes de Série A, de Série B, perdão, clubes de fora do Brasil, e até pela grandeza, por tudo que tem o Vasco, ele optou para ir para o Vasco da Gama. O que eu acho legal dele é que ele é novo, né? É um jogador jovem. Eu acho, assim, o Vasco nos últimos anos ele tem trazido jogadores experientes e jogadores que, enfim, vêm de lesão, que não vêm tendo muito aproveitamento nos clubes da Série A, né? E você, quando traz uma oxigenação dessa pro elenco, apesar da torcida ficar chateada, triste, porque às vezes é um jogador desconhecido, né? Na minha visão, eu acho que faz parte. Você precisa conciliar, né, o jogador mais experiente com o jogador mais jovem, né? Eu acho que a vinda do Zé Vitor, por todos esses predicados que você falou, eu acho que vai ser super relevante para o Vasco. Eu ia até emendar uma pergunta aqui para te perguntar como é que o Zé Vitor tinha chegado ao Marcílio Dias. Mas você acha que você já falou, né? Ele veio do Tubarão, fez uma boa temporada, né? O Tubarão não foi muito bem e vocês aproveitaram alguns jogadores de lá. Ele chegou a ser artilheiro nessa época aí, porque o Zé Vitor agora foi vice-artilheiro do campeonato, mas o Marcílio Dias saiu antes da final, né? Então, assim, o cara para ser artilheiro do campeonato saindo antes da final, quer dizer que realmente ele fez bastante gol, né? Não, exato. Ele fez 9 gols no campeonato, em 12 jogos. Média altíssima. E o artilheiro do campeonato foi um gol a mais, ele teve 10 gols e jogou 4 partidas a mais. Na verdade, o Zé Vitor jogou 12 jogos porque ele não jogou um jogo no campeonato. Então ele jogaria 13, na verdade, né? Mas ele jogou 12 jogos, ele ficou de fora de um jogo. Então ele fez 12 gols, ele fez 9 gols em 12 jogos. E o artilheiro fez 10 gols em 16 jogos. Ele chegou no Marcílio Dias em qual ano, Lucas? Ele chegou em 2020. Ele chegou no segundo semestre de 2020. E nesse ano a gente disputou o Campeonato Brasileiro da Série D pela primeira vez, 2020. Legal. E a gente chegou até o último mata-mata, cara. Nosso primeiro ano na Série D, a gente chegou no último mata-mata, passamos todas as fases. A Série D é dificílima, porque são 68 equipes e só sobem 4. Então, a gente chegou no último mata-mata, empatamos o jogo em casa contra o Altos do Piauí, que está na Série C agora, né? E perdemos o jogo lá no Piauí. Chegamos no último mata-mata e ele foi um cara importante pra gente nesse campeonato também, fez alguns gols e depois deu sequência em 2020 também na Copa Santa Catarina. O Altos é um time chato, vive jogando a Copa do Brasil, sempre, quando o jogo é na casa dele lá no Piauí, sempre é muito difícil. Né? O Vasco mesmo teve dificuldade no ano passado. Campo horrível lá, toda estrutura, cara, um clima, cara, péssimo. E aí eles acabaram superando a gente, e no último mata-mata, se a gente ganhasse aquele jogo, a gente subia, mas não deu. Continuamos na nossa batalha, aí, na nossa luta, evoluindo a cada dia, melhorando a cada competição, estrutura. Bacana. E a gente está buscando nossos objetivos, pouco a pouco a gente está evoluindo, eu sei que as coisas vão acontecer. Bacana. Almeida, emenda mais uma aí pro presidente. Eu no final vou até falar, né? Você falou aí da questão da estrutura, né? Eu chego a acompanhar um pouco do Marcílio, né? Até por a gente já conhecer há algum tempo, e a estrutura do Marcílio tá cada vez melhor, né? E tomara que suba logo aí para a série C, no caso, né? Eu ia perguntar o seguinte, né? Essa concorrência toda aí que outros clubes em relação ao Zé Vitor, né? A opção pelo Vasco foi pela grandeza, foi para dar essa volta por cima. Qual foi o ponto diferencial aí pro artilheiro aí parar aí no Vascão? Eu tenho certeza que essa questão estrutural pesa muito também, porque assim, 2021 ele foi emprestado, ele fez o estadual com a gente aqui e foi emprestado pro Ituano.
que ele acabou subindo, né? Ele teve acesso lá com o Ituano, fez até um gol muito importante lá com o Ituano contra o Oeste, e eles acabaram subindo. E quando ele voltou agora, em 2022, ele foi emprestado, né? Quando ele voltou em 2022, a gente notou uma evolução muito grande nele, né? Então, por que isso? Além do processo de maturação, tudo isso que acontece com o atleta, mas a questão estrutural, o que o Ituano pôde proporcionar para ele estruturalmente, que a gente não conseguiu, fez ele evoluir, né? Então eu acredito que essa opção pelo Vasco também foi pela grandeza, obviamente, por tudo que a gente sabe o que é o Vasco da Gama, mas também pela estrutura. Eu acho que o atleta, quando ele tem os salários em dia, quando ele está bem, ele está com uma boa moradia, ele está bem com a família, ele tem uma estrutura para trabalhar, que ele pode evoluir, de repente se ele tiver uma lesão, alguma coisa, ele pode tratar, ele tem o dia a dia, todos os equipamentos que ele precisa, ele treina em campos bons, e se tem um dia que está chovendo, ele tem um gramado sintético para treinar, ele tem toda essa estrutura de uniforme, todas essas coisas que os torcedores eles não veem muito, mas quem trabalha no futebol sabe que influencia. Se ele tiver tudo isso com a capacidade, com o dom, com o talento que ele tem, que já é dele, cara, vai deslanchar, não só ele, como outros atletas. Eu acho que uma das coisas importantes no futebol, eu acho que uma das coisas importantes do Vasco, né, que é do Vasco, é ter gente que quer jogar no Vasco. É ter gente que quer jogar no Marcílio, que são os guerreiros, que não estão aqui porque foram colocados por empresário, que não estão aqui porque foram seduzidos por 5 ou 10 ou 15, 20 mil a mais para jogar, mas que não, que estão aqui porque querem trabalhar, porque no caso do Marcílio, querem que o Marcílio suba, querem que o Marcílio mude de divisão, querem que o Vasco volte a ser o Vasco de verdade, que jogue Série A, que jogue Libertadores, que jogue Mundial e etc. Então, mais do que qualquer outra coisa, a pessoa tem que querer. E no caso do Zé Vitor, eu posso afirmar que ele quer e quer muito. Por isso que ele optou aí por estar no Vasco da Gama. É importante, né? Uma característica aí que eu gostei muito da sua fala foi em relação ao comportamento extracampo, né? A gente sabe que aqui Rio de Janeiro, se não tiver uma estrutura muito boa aí, o pessoal acaba se perdendo aqui na noitada, enfim, tem muitos atrativos aqui no Rio de Janeiro que acaba com a carreira do jogador, né? Só dele ser casado já me dá um alívio, já dá a trava. Com certeza. Cara, o extracampo faz toda a diferença, cara. Toda a diferença, toda a diferença. Novo no Rio de Janeiro, jogando no Vasco, existe muitas seduções aqui. Pode ter certeza. Mexe muito. Presidente, deixa eu fazer outra pergunta. Como é que o que você puder falar, tá? Fica à vontade. Como é que foi essa negociação para a liberação do Zé Vitor para o Vasco? Você sabe se foi por empréstimo, se foi aquisição de parte dos direitos do jogador? Como é que foi isso aí? E foi tranquila a negociação do Vasco com vocês? Como é que funcionou? Eu participei da vinda do Zé, né? Lá em 2020. E como você falou, eu fiquei na presidência 2017, 18, 19, 20 e até o final, né? Então, assim, essa parte da negociação eu já não participei muito, né? Porque eu não estou ligado diretamente no futebol. A minha parte hoje no clube é uma parte mais administrativa. Essa questão de contratação, eu não estou acompanhando muito, né? Tá mais com o presidente, com o Gelson, que é o nosso coordenador, e agora com o Rafael, que é o superintendente de futebol. Mas o que a gente sabe é o que todo mundo sabe, né? O Zé Vitor, ele foi em definitivo para o Vasco, né? O Marcílio permanece com 50% dos direitos dele, né? Caso haja uma negociação, a gente tem 50% dos direitos que a gente chama de direitos econômicos, né? E o Vasco tem uma opção de compra de, no final do ano, se ele quiser adquirir desses 50%, 20% dos direitos do Zé Vitor por R$800 mil. Então, é o que a gente espera que aconteça, né? Que eu acho que é o que vai acontecer, o Vasco vai fazer essa opção de compra, e aí o Marcílio tem direito a esse valor, e mesmo vendendo os 20%, continuaria com 30% numa futura negociação, que é o que eu acho que vai acontecer. Ele vai alcançar voos maiores, ele é um cara com muito potencial, acho que ele vai fazer muito sucesso aí no Vasco, e depois vai dar sequência na carreira dele, talvez fora do Brasil. Ele tem muito mercado nesse sentido aí. A entrevista dele, a entrevista coletiva dele, né, ele foi apresentado com mais 3 jogadores, né? Cara, a entrevista dele foi bacana demais, foi bem animadora, assim. Parece que não sentiu que estava no Vasco, entendeu?
falou Sim. com tranquilidade, já Aí ele querendo tem cabeça muito jogar. boa, cara. Oi? Ele tem cabeça boa. Eu gostei muito dele. Ele e o Eric, né, o Almeida? Ele e o Eric veio do Isso. Ipiranga, né, do Rio Grande do Sul. Isso. Muito bom jogador também, o Eric, cara. Acompanhei ele um pouco aqui. Tinha um atleta nosso lá no Ipiranga. Muito bom jogador, Ele cara. Vai estreou ajudar um agora no beiradinha. sábado, eu gostei do Eric, assim. Lógico, não fez uma partidaça, mas gostei. Para primeiro jogo, gostei. Acho um jogador bem interessante, rápido, forte. Mas o Zé Vitor ainda não estreou, né? Mas eu gostei muito do que ele falou, né? E as próprias características dele, né? É um centroavante forte, né? O Vasco costuma ter jogadores mais franzinos, né? Então, acho que vai somar bastante. Aí eu vou emendar uma pergunta aqui para você, é o seguinte. O Zé Vitor fez 9 gols, foi vice-artilheiro. Vocês estão jogando uma Série D, né? Na Série D do ano anterior, vocês foram muito bem, perderam o artilheiro. E aí, cara, o torcedor não tá bravo com vocês aí, não? Vocês não são cobrados aí muito, não, por conta do Zé Vitor? Tá brabo, cara. Tá bravo sim, cara. Tá bem bravo. Só que o futebol, cara, assim, ó, cara, uma das coisas que é o seguinte, quando o atleta ele tem uma proposta, e principalmente quando se trata de uma proposta do Vasco, não tem quem segure, cara. Não tem quem segure. Sinceramente falando, não tem quem segure, cara. Imagina, você vai oferecer o quê para um cara desse? Financeiramente, você nunca vai chegar no valor do Vasco. Estruturalmente, você não tem como concorrer. O cara sabe que ele vai evoluir com uma estrutura melhor. Ele vai estar jogando do lado de Nenê, de Raniel, de caras de alto nível, entendeu? Que jogaram em alto nível. Então ele sabe que ele vai evoluir também. O que a gente tem sempre falado com a torcida e com o conselho, com todo mundo, que desde o início da nossa gestão, eu digo nossa porque nós somos um grupo, né? Hoje o presidente que está é o presidente Ercílio, que foi o meu vice-presidente, então é um cara dentro do nosso grupo, é a mesma linha de pensamento. Então o que a gente tem falado é sobre transparência. Então a gente tem sido o mais transparente possível. Qual que é a nossa ideia? É que o Zé Vitor vá lá, vá bem, no final do ano vem essa receita para o Marcílio, a gente consiga investir esse dinheiro no que aconteceu, o exemplo do Mirassol há pouco tempo atrás. O Mirassol fez uma negociação e com valor construiu um centro de treinamento maravilhoso. Com esse centro de treinamento, ele já consegue formar mais 4, 5, 6, 10 jogadores do mesmo nível e ele consegue girar a engrenagem. O que a gente precisa? Vamos pegar o Zé Vitor e o dinheiro dele vamos investir e trazer um camisa 9, vamos trazer uma... Não, a gente precisa investir em estrutura. A gente precisa crescer para baixo. O Marcílio hoje ele precisa crescer para baixo. Em que sentido? Criar raiz, criar estrutura, ter um centro de treinamento, ter um departamento médico bacana, um espaço de fisiologia, investir numa academia legal, melhorar a sua estrutura no estádio. A gente tem um estádio hoje muito legal, bem localizado, centralizado, mas com uma estrutura ainda um pouco antiga. Então a gente precisa modernizar essa estrutura. Então, como que a gente vai fazer isso? Fazendo empréstimo? Não dá. A gente precisa formar atletas. E para formar atletas, a gente precisa de um centro de treinamento, um centro de formação. Então a gente pretende usar esse dinheiro do Zé Vitor e outras negociações que estão em andamento, jogadores que foram emprestados também, para poder investir na própria estrutura. Eu acho que a torcida abraça essa ideia, sabe? Eles entendem que eles vão perder um atleta, mas que isso futuramente vai gerar algo bem legal para o clube, e é nisso que a gente está trabalhando para poder melhorar cada vez mais e estruturar o Marcílio, para daqui a pouco vocês ouvirem falar no Marcílio num outro nível, que não seja Série D, que não seja só campeonato estadual, que a gente esteja estabelecido nas divisões do futebol brasileiro, disputando Copa do Brasil. A gente tem um projeto muito ousado e eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar sim, cara. Pô, Lucas, fico muito feliz em ouvir o que você está falando, porque assim, o Almeida está aí, a gente participa muito da vida do Vasco, né, como sócio e tal, e a gente sabe que isso tudo que você falou, né, o Vasco tem 123 anos e o Vasco precisa, né, também, por incrível que pareça, né, apesar de ter um estádio histórico, né, precisa do estádio ser mais moderno. A gente até pouco tempo atrás não tinha centro de treinamento. Hoje o centro de treinamento do Vasco tem 1/5 ainda da obra, né, que deveria ter sido feita, né, apesar de ser, todo mundo que foi lá acha muito confortável, acha bem legal, mas enfim, tem muito para crescer. Então você falando isso, eu acho que essa é a grande visão, cara, que o dirigente de futebol brasileiro precisa ter. Precisa montar estrutura, ao invés de pensar somente em contratar jogador para tentar, sei lá, ganhar uma competição para revenda. Você precisa estruturar o clube. Então, pô, já de antemão, já te dou parabéns, cara. Visão sua, para mim, é espetacular. É justamente o que eu penso. Tá? E eu falo isso pensando no Vasco, que é um gigante.
né? Sim. Então, assim, é fantástico. Emenda aí ao meio E dia. acima de qualquer coisa, só concluindo, acima de Claro. qualquer coisa, o torcedor, nós somos torcedores também, cara, do Marcílio. A gente, assim, ó, o nosso grupo, até antes da gente assumir a questão da diretoria, a gente estava na arquibancada. Nós somos torcedores. Nós não somos grandes empresários de Itajaí ou donos de fortuna, nada disso. Nós somos torcedores que até um pouco tempo atrás a gente estava revoltado com a situação que o clube vivia e a gente resolveu se juntar para fazer alguma coisa. Então a gente também quer que o futebol dê resultado. Só que a gente sabe que não adianta pegar uma folha que hoje do Marcílio é de 120, 130 mil reais por mês e fazer uma folha de 500 mil para alcançar alguma coisa que de repente não vai ter uma estrutura a longo prazo. Pode dar uma estrutura, o Marcílio vai ganhar o Campeonato Catarinense. O que isso tem a ver? Vai ganhar um troféu e 20 medalhas, porque não tem dinheiro envolvido, não tem nada que você vai ganhar alguma coisa. Então a gente precisa estruturar para futuramente ganhar e se manter onde a gente vai chegar. Vamos subir para uma Série C, para uma Série B de brasileiro? Ótimo, mas não adianta subir para descer, a gente tem que ter estrutura para se manter. Então eu entendo a frustração do torcedor, eu acredito que aí não seja muito diferente, só em níveis diferentes, mas que quer ter time, quer que tenha contratação alta, quer que tenha jogador badalado, quer que ganhe sempre, mas e a folha de pagamento? E o passivo que está lá atrás? Como é que a gente faz para resolver? Porque não adianta fazer uma folha aqui no Marcílio de 500 mil, tendo uma dívida de 5 milhões lá para trás. Tem que primeiro resolver o passado, manter o seu presente, mas pensar no futuro. Então, futebol é uma coisa muito difícil. O torcedor, às vezes, não entende isso, né? Que tem que ter esse pensamento de repente, não conseguir algumas coisas agora, mas para que no futuro a gente consiga e que não fique esse alto e baixo, né? Que a gente suba e se mantenha. Essa é a nossa grande ideia, né? Show de bola. O pensamento é muito alinhado com que a gente participa aqui, né? Da política, fala, a gente conversa aqui, faz uma resenha bem profissional, né, na medida do possível, apesar de sermos torcedores, né, não sermos profissionais. Sim. Mas é justamente isso daí que a gente fala, né? Aqui do Vasco, se você for parar para pensar, até 3 anos atrás a gente não tinha um CT. A gente treinava lá num campo anexo, não tinha essa estrutura, né? É um trabalho que ninguém vê, né? Essa profissionalização, entre aspas, ninguém vê. Mas é o resultado, né? E aqui a gente, apesar, né, de tudo, a gente também passa por essa questão financeira. Então, o que você falou de revelar jogador e tudo mais, a gente tem bastante esperança aqui na nossa base para revelar bons jogadores aí, né? Revelamos aí recentemente aí o Paulinho, enfim, o Thales Magno. Fizemos até um CT da base agora, né? Então, acho que agora daqui a uns anos que vai melhorar muito, né? Faz toda a diferença. Pois é, a gente pode ver o nosso rival aqui, o Fluminense, né? Que é um clube, eu não tenho o menor problema de falar, é um clube que revela muitos jogadores e os caras entram no time principal e jogam. Né, coisa que a gente tem problema aqui no Vasco é que os jogadores da base que sobem, eles entram no time, mas eles não conseguem jogar, entendeu? E não conseguem suprir o jogador que saiu. Os jogadores do Fluminense em pouco tempo suprem. Essa é a grande diferença. Então, eu conversei com várias pessoas ligadas ao futebol, até o pessoal do Fluminense mesmo, né, da base, né, e falaram para mim, cara, isso é Xerém. A gente tem 500 milhões de anos, Xerém. O Vasco tá agora, né, com o CT. Então pode esperar que daqui a uns anos o Vasco vai chegar nesse mesmo nível. Olha que o Vasco sempre revelou grandes jogadores, né? A gente não fica devendo a ninguém. Mas imagina com a estrutura, né? Tem um estudo que diz que se você inicia um trabalho de base, os primeiros frutos são colhidos depois de 5 anos. Olha aí. Isso se você mantém o teu trabalho, né? 5 anos. Se você tem algo e você para, e depois você retoma, e depois você para, e depois você retoma, o teu trabalho pode demorar até 15 anos para ter um fruto. Né? Eu acho que o Vasco, até com tudo que tem acontecido, nos últimos anos tem revelado tanto jogador, cara, tem que levantar a mão para o céu. Se as negociações foram feitas de forma correta ou não, aí tem que ver, né? Mas assim, já tem que levantar a mão para o céu agora. Eu acho que com esse trabalho que você falou agora, que tem um CT de base, cara, daqui a 5 anos a filosofia muda, porque não é só o atleta que vai jogar, ele vai entender a filosofia no clube, ele vai estar todo dia no clube, ele vai estar lidando com as pessoas todo dia no clube, ele vai ter uma identificação muito maior do que um cara que joga e disputa campeonato e daqui a pouco vai lá profissional e resolve. É totalmente diferente. E no Vasco aqui a gente tem essa filosofia, né, do cara viver Vasco, né?
A gente tinha aqui, tem, né, um colégio dentro do clube que é justamente para formar o cidadão, né? Nem só o jogador, né? Então ele sobe com essa raiz cruzmaltina, né? Tanto que os jogadores têm uma identificação, revelados aqui no Vasco, tem uma identificação muito forte com o nosso clube, né? De fora eles acompanham os jogos, têm interesse de voltar, enfim. Pô, Acho bacana essa questão, né? Isso Eu faz estou vendo diferença. aqui pelo chat, né? Eu agradeço aqui a participação de todos. Eu estou vendo aqui, Lucas, que muita gente aqui, Lucas para presidente do Vasco aqui, a galera que está pedindo em peso, né? Eu ia aproveitar aqui, cara. qual é a sua relação aí com o Vasco? O que você diz aí? Eu estou vendo que, em termos de profissionalização, aí você tem um pensamento bem parecido aí com o que a maioria da torcida agora elegeu, né? A última presidência, que é esse pensamento profissional, né? Eu acho que essa é a tendência, né, cara? A gente precisa profissionalizar, tratar o futebol dessa forma e não pensar só no imediatismo, né? Tem que pensar a longo prazo, porque eu fui presidente 4 anos, hoje está na diretoria, amanhã não estou mais. De repente vem outra pessoa, só que a gente tem que seguir uma linha, né? Essa pessoa que vem depois de mim, essa pessoa que vem depois do presidente que está no Vasco, ele vai seguir essa linha de pensamento, já vai mudar tudo de novo, manda todo mundo embora, contrata outros, não é mais para a direita, agora nós vamos para a esquerda. Não é assim, tem que ter uma linha, né? Acho que é isso que a gente está tentando deixar aqui no clube. Cara, minha relação com o Vasco, cara, eu sou carioca, né? Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, nasci e me criei no Rio de Janeiro, sou descendente de português, minha avó é portuguesa, né? Então eu tenho meu avô vascaíno, meu pai é vascaíno, meu time de infância é o Vasco, né? Tenho um carinho muito grande pelo Vasco. Eu tô aqui já há bastante tempo, né? A minha esposa é daqui e desde que eu vim morar para cá, na verdade desde que eu conheci ela, 2008, né? E eu vim morar para cá logo na sequência. E aí a gente já se envolve com o Marcílio, cara. E o Marcílio tem um negócio muito, muito doido, cara. Assim, ó, cara, a cidade é uma cidade portuária, né? Então vem muita gente de fora. Às vezes a pessoa vem ver o jogo do Marcílio, cara, e a gente tem uma brincadeira aqui que diz que o mosquito da bobadice morde a pessoa. E daí, cara, ela fica. É um negócio de doido, cara. Não tem como explicar, cara. Tu fica Marcílio, cara. E tu não quer mais saber de nada. O Marcílio é o melhor time do mundo e a gente não pode perder nenhum jogo. E, cara, aí tu se envolve, tu entra de sócio e tu entra pro conselho e, cara, é um negócio de doido. A torcida aqui é uma torcida, cara, sensacional. O time nos últimos anos tem passado por momentos difíceis, mas a torcida, cara, ela comparece, ela compra camisa, ela... Cara, mas assim, é surreal. Aqui no estado, a nossa torcida é muito conhecida, assim, como uma torcida apaixonada, como uma torcida louca, né? E, cara, esse mosquito me mordeu aqui, cara. Então eu tô. Cara, a gente é Marcílio e minha filha já é Marcílio e sabe o hino e sabe as músicas e vai pro jogo e grita e pula e quer camisa e tudo. Então, assim, desde então, né? Desde então eu não consigo mais, assim, ter essa relação com o Vasco, mas na infância, até eu vim pra cá. Pô, Vasco, cara, acompanhei e fui em jogos, muitos jogos, Maracanã, São Januário, fora. E hoje minha família, meu irmão, meu sobrinho já jogou no Vasco aí também na escolinha, tá seguindo uma carreira, eu acho que vai ser um bom jogador, é um jogador canhoto, um cara que vai dar certo, e vascaíno também. Então, assim, minha família toda aí, né, é Vasco, e, pô, tenho um carinho muito especial pelo Vasco. Pô, Lucas, primeiro, mais uma vez, na verdade, te agradecer muito aí pelo teu tempo, pelo desprendimento. Pô, satisfação, cara, ter você aqui com a gente no resenha. Almeida, obrigado aí por contactar o homem. O homem é fera mesmo. Aí que tu falou, o Almeida falou, pô, cara, o Lucas é fera. Então, sabe muito de futebol. Pô, gostei muito do nosso bate-papo, Lucas. Pô, show de bola. E, cara, parabéns aí pelo teu trabalho no Marcílio Dias. Bacana você continuar na diretoria. Né? Acho que aquele negócio, né, independente de política, né, se deu certo, né, tem mais que continuar, né? Tem mais que ajudar. E, bicho, quando você quiser, a gente tá aqui pronto para bater um papo contigo, sempre. Muito obrigado mais uma vez, tá, irmão? Vambora. Pô, eu que agradeço o carinho aí, primeiro através do Sidmar, né, que me chamou, depois conhecendo você aí. Tô à disposição, obrigado pelo espaço, sucesso a vocês aí, sucesso no programa. E da próxima vez que eu estiver no Rio, eu chamo vocês aí, a gente bate um papo ao vivo aí, a gente conversa. Show de bola. O Almeida é bom nisso, ele paga chopp, fica tranquilo. Só tu vir pro Rio. Então vou direto nele, cara. Vou direto nele.
Pô, a gente pega no aeroporto e já te leva logo pro bar. Vambora. Vamos conversar, cara. Vamos sim, vamos bater esse papo, com toda certeza. Eu agradeço demais aí, Lucas, pela presença, né? Torcer aí pro nosso Camisa 9 aí estrear, dando muitas alegrias aí. De repente a gente até marca outro resenha aí mais pra frente, falando, Lucas, o cara meteu 3 gols aí, pediu música. Aí. É isso aí. Vamos que vamos. Se der oportunidade para ele, ele vai dar certo. Vai por mim. Se der oportunidade para ele, ele vai corresponder. Pô, legal. A gente só precisa de um time um pouquinho mais treinado, né, Vaguinho? O time tá um pouco perdido aí. Depois que o Lucas sair, a gente vai mudar o semblante, vai fechar um pouquinho, a gente vai dar uma porradinha no time do Vasco. Boa sorte para vocês aí. Obrigado, irmão. Boa sorte também, cara. Tudo de bom. Torcer. Valeu, um abração. Marcílio Dias já é o time do Resenha na Série D. Pode escrever. Pô, é isso aí, cara. Torce pela gente. Vai dar certo. Esse ano nós vamos subir. Tamo junto, irmão. Obrigado mais uma vez aí. Fica com Deus. Obrigado aí, Lucas. Um abraço. Tudo de bom, querido. E aí, Medinho, o cara é bom mesmo, hein, bicho? Rebentou o Lucas, hein? Acho que vale a pena, assim, esse bate-papo, né, com outros torcedores, né, profissionais, enfim, dirigentes. Acho que isso daí agrega aí pra gente trazer um pouco mais de opinião técnica, profissional, né, digamos assim, que a gente sempre fala aí no programa que a gente é, acima de tudo, torcedor, né? Acho que vale a pena aí a gente trazer esse pessoal. Não, muito bom papo. Gente finíssima e conhecedor. É bom de conhecer uma outra realidade, né? A gente fala sempre de Vasco. O Vasco é sempre gigante, né? Aí você vai conversar com dirigentes de um clube de menor expressão, vamos dizer assim. Ele falou da folha de pagamento do Marcílio Dias, né, cara? Você vê, caramba, folha de pagamento dos caras, né? A gente é surreal pro Vasco. É o valor de um salário de um jogador do Vasco, né? Então, assim, é coisa de doido, né? Você vê o tamanho do Vasco. E aquele negócio, o tamanho dos problemas, né? Quando você fala de Vasco, né? Porque tudo é exponenciado, né? Agora é o seguinte, meu amigo. Vamos pro nosso aqui. A gente empatou 1-1 no sábado com o CRB, fora de casa, né? O Vasco possui somente 2 pontos em 2 jogos, né? Ocupa a 9ª posição no campeonato. E o Corneta colocou uma coisa do grupo importantíssima. A gente está mantendo aquele percentual de 33% de aproveitamento, né? Ou seja, nós caímos com um percentual de 33% de aproveitamento, né? E não subimos porque nós tivemos esse percentual aí. Então a coisa tá bem complicada, cara, bem complicada. Aí é o seguinte, cara, vamos bater um papo sobre o jogo, né? Somos só nós dois aqui, vamos fazer um bate-papo. Queria saber de você o que você achou do jogo. Eu vou te interrompendo aí, a gente vai trocando ideia, né? Para te ajudar, eu achei 2 tempos distintos do Vasco. Achei que para variar, a gente sem nossa parte tática indefinida, a gente não sabe, né? O Zé Ricardo escala realmente 2 jogadores de lado, mas os jogadores não conseguem render, né? O meio-campo fica um buraco, e aí ocasiona aquelas falhas individuais grosseiras, né? Que a gente vê se repetindo nos jogos, né? Enfim. O que tu achou do jogo, irmão? Cara, a gente já tinha comentado aí da estreia, né, contra o Vila Nova. Eu vou pedir só para tu pegar teu microfone e colocar perto da boca de novo. Ah, sim, melhorou, né? Agora ficou bom. A gente já tinha comentado aí do Vila Nova, né? O que acontece, né? A gente continua sem nenhum padrão em relação ao jogo, né? Então, assim, a gente questionou muito, né, a questão do Nenê, daquela saída dele conturbada, jogou a faixa. E temos que pedir desculpa, perdão aí pro Nenê em relação ao último jogo, né? Acho que só ele conseguiu jogar ali, a jogada do gol saiu por ele. E a gente continua na dependência dele, né, cara? Esse esquema aí que o Zé arma é bem complicado você ter... O Eric estreou. Você perguntar como é que você avalia a estreia do Eric? Difícil. Difícil na medida em que o cara entrou numa rabuda, né? Tu vê que o cara jogava a bola pra ele saía correndo, não tem triangulação. Tirando o gol, não teve nenhuma outra jogada trabalhada. Tem um lance emblemático, né? O Eric recebe uma bola de contra-ataque. Tudo bem, foi um contra-ataque, né? E ele consegue... ele chega na bola inteiro, né? Ele leva vantagem do primeiro marcador. Quando ele olha, tem 3 caras do CRB chegando e nenhum do Vasco. Sim. Ele tem que virar de costa pro jogador do CRB, proteger a bola para tentar começar a jogar. Realmente fica muito difícil, cara.
transposição, vamos dizer assim, do meio campo para o ataque, na verdade, toda, né? Todo do Vasco é muito lento, né? A saída de bola é super lenta. E não é só porque o time adversário, às vezes, marca pressão. Eu vi no jogo passado e nesse jogo, né? Porque até nenhuma equipe, nem os times mais fortes do Brasil conseguem marcar pressão 90 minutos. Né? Ainda mais de Série B, marca pressão menos tempo. Cara, o CRB deu vários espaços para o Vasco sair jogando. E você vê que a transição é muito lenta, cara. Não, o zagueiro toca para outro zagueiro, que toca para outro zagueiro, que toca para o lateral. Aí o cara sobe, marca 1 metro, ele toca para trás. Quando vê, a bola tá no goleiro. Fica difícil, né, meu irmão? Cara, o que mais me deixou assim possuído nesse jogo é você ter o Michael, aquele que era do Grêmio. Cara, o rapaz, você via que tava fora de forma, tem histórico de lesão, tava escanteado no Grêmio, não tava jogando, sem ritmo, e o cara dominou o meio campo, cara, impressionante. Isso me lembrou aquele jogo contra a Juazeirense. O cara, ninguém colou no cara, toda a bola passava por ele, cara. A própria narração, acho que era uma menina que tava narrando, falou: o Michael tá jogando livre, o Michael tá dominando o meio campo. E mais uma vez, ninguém chegou ali e marcou o cara. E assim, o segundo ponto, o Yuri foi jogar de meia direita. O cara foi o melhor cabeça de área, maior ladrão de bola da Série B ano passado. E o cara não tá jogando na posição dele. Pois é, Almeida, você tocou em vários pontos aí interessantes. Por exemplo, esse lance do Yuri, cara, pra mim assim, você tem um time, você tem um jogador. O jogador foi o melhor jogador da posição. Porra, aí tu vai colocar o cara em outra posição só porque ele é bom? Não, cara. Ele não é o melhor daquela posição? Então você coloca o melhor jogador da posição naquela posição. Se você vai improvisar, você improvisa o outro. Improvisa o Zé Gabriel. Então, já que ele gostou do Zé Gabriel, que assim, bizarro. Fez outra partida bizarra marcando, mas pelo menos acertou um lançamento sensacional pro Nenê, né? Que saiu o gol do Vasco. Né? Ele vai ficando no time por conta disso. Mas eu acho que o Zé Ricardo realmente precisa rever os conceitos. Eu colocaria o Yuri como primeiro volante. Se o Zé Gabriel não consegue se adaptar como segundo volante, cara, ele que vá pro banco para ser reserva do Yuri, e aí você tem o Juninho, você tem o próprio Matheus Barbosa, né? Tem o Vitinho, enfim. Acho que aí o Vasco tem que ficar realmente tentando colocar jogadores ali. E você falou de outra coisa interessantíssima, que é sobre a marcação. Nós sofremos com aquele cabeludinho lá baixinho da Juazeirense, ninguém marcou. Né? No jogo agora contra o CRB, foi a mesma coisa, cara. E assim, me assusta muito a comissão técnica estar no banco e não enxergar isso. Me assusta muito. Porque assim, me assusta demais também você não ter ninguém dentro do campo para enxergar isso. Você não ter uma liderança e falar: fulano, tá vendo que o cara tá deitando e rolando aqui, encosta nele, para de jogar, mas não deixa o cara jogar. Porque, de repente, se você não jogar e ele não jogar, a gente vai ganhar o meio de campo. Entendeu? Mas não, cara. Parece que os caras seguem a ordem, né? Cegamente do treinador. Só que o treinador não tá dentro do campo, cara. O treinador tá fora de campo. Às vezes o cara não... Ele pode... Assim, é difícil o cara não enxergar, né? Porque a gente enxergou. Mas, pô, às vezes o cara não sente o clima do jogo, né? Por estar fora. E você que tá lá dentro tem que sentir. Então, assim, Anderson Conceição, o Quinteiro, o próprio Nenê, que são líderes do elenco, né? São caras mais rodados. Esses caras têm que falar: não, fulano, sai da tua posição e pega aquele cara. Aquele cara não pode jogar, ele tá criando. Cara, eu falei no grupo nosso lá, o Michael saiu de campo, tinha uns 20 do segundo tempo, eu dei graças a Deus. Falei: acho que agora o Vasco de repente faz o segundo. Porque toda vez que ele pegava na bola era perigoso. Pô, o gol do CRB é assustador, né? Porque ele pega a bola no meio de campo, lá na linha de lateral esquerda do ataque do CRB, faz uma bela inversão pro lateral direito do CRB, e quando ele inverte, ele vai trotando, cara, em direção ao lado direito. Quando a gente vê de novo, ele tá com a bola já do lado direito do ataque e lança pro cara fazer o gol. É surreal. E ninguém acompanhou o Michael. Ninguém acompanhou. Assim, é o que você falou, né? Eu lembro lá na década de 90, né? Acho que eu sou saudoso aí da década de 90, que você destacava um jogador que o cara ia na linha lateral, o cara ia atrás, lembra? Tu perdia um jogador, mas tu anulava o melhor do outro campo. Aí a modernidade aí do futebol, a tal da marcação com zona e tudo mais, por zona, mas, cara, é isso. Você tem um cara ali destacando no meio campo,
Cara, bota um Barbosa, cola alguém ali e fala, cara, esse cara não pode jogar. A Juazeirense matou a gente, isso, a gente deixou o cara jogando livre e a gente entrincheirado na entrada da área. E contra o CRB foi a mesma coisa, cara. Impressionante, impressionante. E o jogo de sábado, assim, o Vasco até, igual o jogo da estreia, o Vasco teve bons momentos, assim, até para fazer o segundo gol. Só que, diferentemente do primeiro jogo, o CRB também podia ter feito o segundo gol. Tá? O CRB teve uns 3 chutes passando. Bola na trave. Boa defesa. Uma bola na trave num erro ali do Gabriel Dias, né, que depois ele mesmo consertou. O Thiago Rodrigues fez uma defesaça no início do segundo tempo. E o Vasco também teve a sua chance, né? 2 bolas paradas com o Nenê. Um chute cruzado do Lucas, que foi a única jogada bacana que ele fez, né? E eu ia te falar uma parada sobre isso, cara, sobre os jogadores do extremo lá, que o pessoal gosta de falar. Eu gosto de tratar como pontas, né? Como Peck, não jogou nada. Mas o Figueiredo, coitado, que tá jogando ali de ponta sem ser ponta, né? E depois a entrada do Lucas e a do Eric, né? Cara, os laterais do Vasco não passam. Né? Eu tava vendo um jogo com meu pai, né? E falei com meu pai isso. Falei, cara, é impressionante, inadmissível um jogador, um ponteiro pegar, o lateral subir, e o lateral do Vasco, quando chega perto da bola, ele não dá opção de escape pelo lado esquerdo. Ele simplesmente, ou ele para do lado do cara para receber a bola e parar a jogada ali, ou ele centraliza. Quando a função dele não é essa. Quem tem que centralizar pela esquerda ele é o Nenê, pô. Não é o Edmar, por exemplo. O Edmar tem que passar. Entendeu? Ou então não vai, porra. Né? Ou então não vai. Sim. Enfim, meu amigo, do lado direito nosso não tem ninguém, né? O Dias estreou, mas, cara, realmente aquilo que o pessoal falou. Ele fica mais pra marcação mesmo. Ele subiu muito pouco, né? Não, o Edmar, eu tinha comentado no primeiro jogo, né, que foi até aquele gol anulado, ele toca a bola e se esconde dentro da marcação. Ele não abre para pegar a bola, não passa correndo ultrapassagem, não. Ele pega e corre na direção da marcação. E é isso, mata a jogada. Esse Gabriel Dias, cara, e outra coisa que eu também não consigo entender, sai o Gabriel Dias, volta o Everton. Cara, o Léo Matos jogou as 3 partidas contra o Urubu. E simplesmente o cara nem no banco fica. Foi sacado sumariamente. Cara, eu acho que ele sentiu. Ele teve uma. Não é nem lesão, né? Mas ele sentiu contra o Flamengo. Ele foi substituído, né, naquele último jogo. Ele estava bem no jogo. Acho até que a derrota do Vasco passa muito por ele ter saído ali. E ele não voltou mais, né? Então, não sei, é um jogador de 36 anos, né? Ele pode estar se recuperando ainda, né? Acredito que ele tenha ficado no banco do jogo passado pelo simples fato de não ter outro. Né? Porque ele não entrou, o Zé Ricardo preferiu colocar o ponta esquerda como lateral direito. Né? Ele fez isso com o Lucas. O Yuri também, destacou o Yuri. Isso, antes ele destacou o Yuri, né? Então, assim, cara, assim, porque eu não posso acreditar, cara, que o Zé Ricardo esteja, sei lá, fritando o Léo Matos, né? E prefira improvisar do que colocar um cara da posição. Até porque o Léo Matos não vinha mal. Ele pode não vir bem, mas ele não vinha mal, né? Então, acredito que o problema do Léo Matos seja físico mesmo, seja algum problema físico ou problema até de lesão. O cara consiga até estar no banco, né, para uma emergência, mas, enfim, teve emergência e o cara não entrou, né? Então, fica assim, Almeida, fica difícil defender. A gente falando agora do Zé Ricardo, né, que é o assunto aí do momento, né? Que já faz um tempo que ele é o assunto do momento. Fica difícil defender o Zé Ricardo, né, cara? Já falei várias vezes. Foi aquilo que a gente falou, né? O Yuri, ele é excelente no meio-campo, né? Aquele camisa 5 nato. Aí o cara é deslocado para lateral direito, o cara é deslocado para meia. Aí o cara não rende, a gente fica sem o bom cabeça de área número 5 que a gente precisa, cara. Daqui a pouco o cara começa a ter uma sucessão de jogos ruins. Ele mesmo, quando for para a posição dele, não vai render. Porque tá mal. Tá mal de cabeça, entendeu? Ele entrou voando, cara. A estreia dele, o outro jogo, voando, né? Com carrinho, raça. E depois ele não jogou mais na posição dele. Isso é bizarro. Pois é. Então, assim, acho que o Zé ele se perdeu mesmo, cara. No meio do caminho ele se perdeu. A montagem do elenco, eu nem critico tanto. Lógico que a gente tem algumas considerações de alguns jogadores que a gente coloca asterisco. Né? A gente sabe que são jogadores que talvez não fossem realmente para vir. Algumas apostas meio que furadas, né? Vou nominar um aqui, que é o Isaac, né? Que é crasso, né? Para mim é um erro crasso da diretoria e coloco na conta do Brasil e do Zé Ricardo também, né? Porque estão lá e provavelmente um fez contato e o outro falou que podia vir. Né? Imagina o mínimo isso. Então, assim,
Mas tirando isso, cara, eu nem acho que o elenco tá tão mal montado, não. Eu acho que o problema do elenco do Vasco, pra Série B, tá, gente? Daqui a pouco vão dizer que eu tô dizendo que o Vasco é o timaço. Não, nada disso. Pra Série B, eu acho que é um elenco legal, cara, assim, que dá pra jogar. Né? Só que é igual aos outros. Aquilo que a gente falou no resenha passado. O que me preocupa é que o elenco é igual aos outros. O Vasco pode subir, como pode ficar pelo meio do caminho. Né? E a gente já perdeu 6 pontos, não. Já perdemos aí 4 pontos importantes. 4 pontos. Fundamentais. Né? Jogou agora contra o Chapecoense, lá dentro, um time que a gente não tem histórico muito positivo. A Chape não vinha bem, mas tá com 4 pontos em 2 jogos. Né? É gol do Grêmio, na arena do Grêmio. Jogando futebol bem competitivo. Então, assim, o Vasco tem sofrido fisicamente, né? Oi? Ah, sim. O que eu acho pior, Vaguinho, é o seguinte. Se você for comparar em circunstância, um empate contra o CRB fora de casa, no primeiro momento, analisando somente essa informação, pode não parecer um mau resultado. O problema é que a gente não ganhou em casa contra o Vila Nova e o CRB veio de um título, entendeu? Poupou jogador. 4 jogos em 9 dias e poupou 4 atletas. Poupou a zaga titular, né? E, inclusive, perdeu um jogador no meio do jogo, né? Não, aí é difícil você defender o empate, cara. Assim, o empate em uma circunstância normal, fora de casa, até poderia ser contra o CRB, mas assim, na circunstância dessa maratona de jogo, o time acabou de ser campeão, do time poupar jogador, e a gente, assim, o pior é que a gente não jogou um futebol, cara, assim, chutou o quê? 3, 4 vezes? Isso, né? Pois é. Não fizemos jogar. O NEM, cara, botou uma pergunta aqui interessante, cara. Botou assim: boa noite, amigos. Por que o Riquelme não joga? Desculpa dele ser franzino, vai até quando? Ele vai ser eterna promessa? NEM, existe realmente essa desculpa. O Riquelme, né, em alguns jogos, ele realmente não entregou o que a gente esperava. Mas eu acho que ele tem que jogar sim, cara. Quando nada, ele tem que entrar, entendeu? Até porque o Edmar não vem jogando bem. Contra o Vila Nova, o Vasco sofreu muito na bola aérea. A gente sabia que ia sofrer na bola aérea, né? Então, acho que o Edmar era fundamental ali. O Vila Nova tinha atacantes altos, né? Tinha um zagueiro gigantesco lá também. Mas no jogo contra o CRB, aquele cara... Anselmo Ramon, né? Anselmo Ramon. Agora contra o CRB... Apesar do Anselmo Ramon, que assim, para a Série B é muito bom jogador, interessante também. É claro que se ele viesse para o Vasco, todo mundo ia xingar. Mas, cara, eu acho que o Riquelme podia ter entrado. Talvez, cara, a lesão do Anderson, né? E fazer o Zé Ricardo queimar uma substituição pode ter prejudicado isso, mas... Por outro lado, eu também não imagino que o Riquelme estivesse na prancheta lá do Zé como opção para entrar, não. Mas eu acho o Riquelme interessante em alguns jogos. Não é para jogar 90. É como o garoto, né? O garoto é novo. Bota o garoto, sei lá, faltando 10 minutos. Bota o garoto faltando 15. Aí começa. Se ele render, tu aumenta o tempo dele de campo. Uma minutagem dele, como a galera gosta de falar. Se ele não render, ou você mantém, ou deixa ele quietinho mais 1, 2 jogos sentado e conversa com ele. Cara, tu entrou e não aproveitou. Senta bonitinho de novo aí, ó. Vai ter outra oportunidade pra você aí. Bota mais 10 minutos. Mas tem que ser assim, cara. Não dá pra você lançar o garoto aos leões, porque é o que vai acontecer, né? O Edmar vai tomar o 3º amarelo, ser expulso, ou vai sentir a lesão, aí vão meter o Riquelme 90 minutos de primeira aí. E aí o garoto pode não render. E aí vai ser queimado. Esse é o grande problema, né? Então, assim, eu tô contigo. Tem que jogar. Acho até que não tem que começar jogando por muito tempo, mas ele tem que jogar. Eu vejo assim, né? Contra a final lá do estadual, ou se for antes, aparece o cara de ponta esquerda, né? São as incoerências do Zé, cara. Assim, foi o que eu falei. O Léo Matos joga 3 jogos e de repente some. O Riquelme aparece lá como surpresa na escalação de ponta esquerda e agora não joga mais, né? Nem por ponta esquerda, né? Meio incoerente, cara. Sinceramente, não dá para entender, né? O que o Zé tá pensando, né? Bom, Almeida, vamos lá, me ajuda aí, cara. Hoje vamos dar nota. Falei, na semana passada a gente deu o conceito. Eu vou te falar que eu não gostei muito, não. Achei que foi meio esquisito. Nota é mais maneiro. Vamos dar nota pros caras aqui. Me ajuda aí. Thiago Rodrigues. Qual nota tu dá pro cara? Eu daria nota 9. Eu acho que ele foi seguro, fez boas defesas. Vou contigo. Gabriel Dias, o estreante. Rapaz, vamos lá, né? Eu acho que nota 3, cara. O cara não fez uma jogada.
E quase fez um gol contra. Eu vou dar 5 para ele, então vou meter 4, que é a média. Anderson Conceição, salvo lesionado. Cara, falhou ali no gol, né? Mas também não tem como... Vou dar uma nota 6 ali pra ele. Tô contigo. Quinteiro. Um pouquinho melhor, né? E o Quinteiro tem aquela entrega lá que eu acho que... Vou botar 6,5, 6,5. 6,5. E o brabo Edmar? Nossa, Edmar é complicado, hein? Edmar é o nosso lateral zagueiro, né? Edmar Cara, ou Edbem? Pô, vou botar nota 4 aí pro Edmar aí, que tá complicado. Eu vou dar 3 para ele, então média 3,5. Zé Gabriel. Porra, 2. Não, ele fez o lançamento pro gol, vamos relevar 5. Pois é, Só cara, isso eu também. ia falar isso pra você. O Zé Gabriel, cara, e aí eu tenho que dar a mão palmatória ao Pikachu. O Zé Gabriel, nos jogos contra equipes pequenas do Rio de Janeiro, ele se destacou, porque ele conseguiu se posicionar muito bem como primeiro volante e tentar distribuir o jogo. Né? Ele faz até uma função interessante, que ele vai lá junto ao zagueiro para sair a bola. Agora, é um cara que carrega a bola ali atrás, tenta passando entre dois jogadores, perdeu uma bola importante, ele não sofreu falta, o juiz deu falta, sorte nossa. Contra o Vila Nova ele já tinha feito isso, o cara saiu na cara do gol, né? Só que é um jogador que não marca ninguém. Não marca ninguém. O Michael jogou o tempo inteiro livre, o Zé Gabriel não chegou nele. Agora, o Zé Gabriel me acertou um lançamento espetacular, né? Espetacular, e aí ajudou a salvar o Vasco. Então, por isso eu vou dar vou contigo, eu vou dar 5. Nota. Só pelo passe. E o Yuri? Cara, Yuri é aquilo, né? É complicado agora dar uma nota baixa pro cara. O cara não jogou na posição dele, cara. A posição que ele se destaca, ele não joga. Mas vou ver pelo que ele fez em campo. 5 também, cara. Não jogou. Jogou bem. Vou dar 5 pra ele também. E o Nenê? Cara, Nenê... Desculpa, Nenê, eu te xinguei aí no último jogo e tudo mais. Vou dar nota 7 pro Nenê, pelo passe, e todas as jogadas passaram pelo pé dele, impressionante. Vamos lá, Nenê, eu vou fazer uma avaliação do Nenê aqui. Jogo passado, o Nenê jogou mal, teve atitude bizarra, pediu desculpas, aí, lógico que ameniza, mas jogou fora de posição. E o que eu não perdoo nele no jogo passado por ele jogar fora de posição, porque ele é um jogador experiente. Então, quando ele tá fora de posição, ele não tem que pensar no treinador, ele tem que chegar e voltar para a posição dele e mexer no time, ele mesmo lá dentro. Né? Vi Juninho Pernambucano fazer isso, vi Ramon fazer isso, vi Edmundo fazer isso, né? Roberto Dinamite fazia isso, né? Outros jogadores em termos de seleção brasileira faziam isso. Você perguntar para a galera lá de trás, a galera de 70 da seleção brasileira faziam isso. O Zagallo dava uma instrução, no meio dos jogos eles se reposicionavam, porque às vezes não dava certo o que o cara falava no vestiário. Então, assim, jogador experiente e craque de bola como o Nenê, ele precisa enxergar o jogo mais do que os outros. Né? Então, assim, nesse jogo agora, o Nenê não jogou lá na frente, do lado esquerdo, de costas pro zagueiro. O Nenê jogou de frente pro jogo. Então vai render sempre bem. O Nenê com a bola no pé, jogando de frente pro ataque, ele vai render, ele vai municiar o time. Agora, Peck não jogou nada. Né? Nós vamos chegar no Peck daqui a pouco, não jogou nada. Aí prejudica o lado esquerdo ali com o Nenê. Aí quando ele inverteu com o Figueiredo do lado direito, né, ele matou o lado direito do Vasco, que estava mal já, né, e o Figueiredo não tem aquela característica de velocidade, né, que o Peck tem. Então o Nenê ficou muito sobrecarregado ali. Mas, cara, viu o jogo de frente, todas as jogadas partindo do Nenê. E outra coisa, né? A arbitragem sem vergonha, né? Porque o que o Nenê apanhou no jogo... Rodízio, né? Rodízio acertando o Nenê. Foi ridículo, cara. E o rodízio, sabe como é que funciona? O cara bate 1, bate 2, bate 3, cara diferente, o quarto diferente, tudo dá cartão amarelo. Ah, mas é minha primeira foto. Não, vocês estão fazendo rodízio porque é no mesmo jogador. Avisa pra rapaziada que o próximo que encostar nele também vai ser amarelo agora direto. Acabou. Acabou o jogo pros caras. Mas não, mas o juiz foi conivente à violência. Eu contei 7 faltas do Nenê. 7. E sequenciais. Você deu nota 7 pro Nenê? Eu vou dar 8. Então eu vou botar 7,5 pro cara. Figueiredo, Almeida. Cara, é outro que não tinha função nenhuma, né, cara? Eu acho que ele deu um gás aí quando ele voltou lá pra base, a gente botou alguma esperança, mas o garoto entra... Vou dar pelo que ele jogou, cara. Nota 3. O cara não fez nada. Completamente perdido no jogo. Completamente. Tô contigo.
Quero ver agora. Perdido. Peck. Peck bem ou Peck mal, Peck mal, Peck mal. Cara, Peck, não vou dar 0, vou dar nota 1 pro Peck, cara. Ele errou, mas não, que absurdo, cara. Como é que o cara desse fica no campo, sabe? É bem complicado. Cara, e assim, no lance do gol, tá? No lance do gol deles, na hora que o Peck tava acompanhando o cara, né? E assim, largou. Assim, eu vejo dois caras errando. Porque o Edmar tá saindo da lateral, tá indo pro meio, assim, né, na intermediária, e o Peck tá completamente apartado do jogo. Completamente. O Peck, ele não tava marcando ninguém. Ele tava só do lado esquerdo ali, marcando ninguém, tá? E aí o cara lança, o Anderson também não consegue chegar, talvez esperando que um desses jogadores interceptasse, só que o zagueiro não pode esperar, né, cara? Tem que se antecipar. Então, assim, foi uma falha coletiva. Sim, sim. Raniel. Rani Creel fez o dele, né? Eu acho que ele fica fora do jogo, mas quando a bola chega, e principalmente eu gosto dele pelo alto, cara. Eu acho que ele se posiciona e cabeceia muito bem, né? Mas vamos lá, vou botar aí o Raniel pelo gol aí, botar nota 7,5 para ele. Eu vou dar 6,5 para ele ficar com a nota mais baixa do que o Nenê, apesar de ele ter feito o gol, aí vai ficar 7. Porque o Raniel, cara, ele agora vai ter que. Ele tá forte, né? Não é mais aquele jogador esguio, né? Que era quando ele começou no Cruzeiro. Ele era veloz, né? Quando ele começou, ele era super veloz. Eu achei que ele tivesse sido contratado para jogar de lado, né? Por isso até eu falei, o Raniel não vai ser titular mesmo, né? Não vai ser titular mesmo, jogador de lado. Quando eu vi o tamanho do Raniel, ele tá muito forte. Né? Tá forte, né? Não, ele tá forte mesmo, cara. Achei que fosse gol, mas tá forte. E assim, cara, tem que mudar a característica, né? O cara teve problema sério no joelho, na perna, né? Então muda a característica do cara. Só que assim, ele tem que aprender a fazer o pivô, cara. Todas as bolas que deram pro Raniel de costa pra zaga, a bola bateu nele, parecia um pedaço de madeira. A bola batia nele e voltava. Lembrou muito aquele jogador que você gosta, mas não vou falar o nome dele aqui, não. Nota 7 pro Raniel pelo gol, cara. É um jogador que tá sendo importante. Cara, rapidinho. O Eric entrou no lugar do Peck. E aí? O que você achou do Eric? O outro também, coitado, entrou sem posição e é o que você falou, o cara tentou resolver sozinho. É complicado, cara. Vou dar nota 5 para ele aí pela disposição, mas o time bagunçado daquele jeito, não tem como. Tô contigo. Zé Vitor, zagueiro, tô no lugar do Anderson. Furada, né? A gente já falou que isso daí mais cedo ou mais tarde aconteceria. Ele entrou, né? Teve uma falhazinha ali logo que ele entrou, mas não comprometeu, né? Até porque o Michael saiu, graças a Deus. Se o Michael não sai, a gente tava frito, né? Nota 5 pra ele ali. E aí, o Everton no lugar do Gabriel Dias? Pô, esse daí já entra com pontuação negativa, cara. Não tem. Zero. Pior que o Peck? Pô, igual, cara. Igual, mas o Peck é da base. Tá bom. 0. E o Lucas no lugar do Figueiredo? O Lucas veio do Bangu. Cara, tava me lembrando o nosso Lucas Santos, né, cara? Ele, podendo partir no mano a mano, ele recuava. Pô, brincadeira, né? Só fez uma jogada que a gente não espera de um pontinha. Então, só fez uma jogada, mas o que a gente espera do pontinha é botar a bola na frente, partir pra cima, pegar a bola e recuar. Cara, eu vou dar nota 5 também. Eu acho que o time tá bem mediano pra baixo. É o que a gente fala, o Almeida. O cara, quando sai do cara no Bangu, ele vem pra jogar contra o Flamengo. Ousado. Porra, ele vai pra dentro, cara. Tá com a camisa do Bangu. Quando vai no Vasco, ele fala, porra, se eu tentar o drible e perder a bola, o vagabundo vai me xingar. No segundo, o vagabundo, eu não entro mais. Eu prefiro aí o cara não vai. Eu vou deixar ele com... Vou dar 3 pra ele, pra média dele ficar 4. E a última alteração, Juninho no lugar do Yuri. E o Juninho? Pô, o Juninho também entrou péssimo, né? O Juninho começou o ano tão bem, cara. O Juninho tá caindo. Eu vou ficar com 5 aí pro Juninho, né? Eu vou dar 5. Ele não tá nem marcando e nem armando. Vou dar 5 pro Juninho também. Acho que agora vai ser mole. Você sabe que no resenha não tem menor em campo, bola cheia, bola murcha. Aqui é o Cumilão e passa fome. Quero saber de você, Almeida. Eu nem vou votar. Eu quero saber de você quem foi o Cumilão. Cara, só sobrou o Nenê, né? Acho que poderia ser o Raniel pelo gol, mas vai o Nenê pela jogada e todas as jogadas passaram pelo pé dele. Isso não tem que questionar. E o Passa Fome?
poderia ser o Zé Gabriel, né? Aquele bendito passe lá salvou o Zé Gabriel, mas eu vou com... vou botar o Peck porque ficou mais tempo, mas o Everton também merecia, né? Mas vou com o Peck. Ah, perfeito. Eu falei que eu não ia votar, mas votei junto contigo. É. Cara, bacalhau ou sardinha pro Zé Ricardo? Cara, eu não sei. Tem que ser... não sei, sardinha já tá muito pra ele, cara. Sério. Tem que achar alguma coisa abaixo da sardinha. Nem é de feira, final de fedorenta, cara. Nem aquela da xepa, saindo daquele Não, caldinho fedido? Nem ele acredita mais no trabalho dele, cara. Nem ele acredita. É questão de tempo. Acho que é só... Deve ser a multa, deve ser alguma coisa que ainda tá segurando ele ali, cara. Porque não é possível. Cara, Tem que falar, Dudu. é Tem que falar. empatar com a Chapecoense. O problema é que empatar, a pessoa fala, porra, empatou fora de casa, jogos difíceis. Sim. Chapecoense estava na Série A até outro dia. Ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio, é um jogo difícil, é complicado, cara. E a gente não vai torcer nunca pro Vasco perder, né, cara? Então, é complicado mesmo. Se o Vasco ganhar da Chapecoense, sabe que o Zé Ricardo vai ficar, né? Aí tem Ponte Preta em casa, bem capaz de ganhar, né? Então, cara, vai ficando. Eu acho assim, a minha opinião pessoal aqui, o Anderson ainda tá sem clube, eu iria no Anderson. Né? A gente até discutiu aí, tem o Cuca, mas acho que o Cuca fica fora da nossa realidade pela grana que a gente tem hoje, sem contar qualquer outro investimento externo. Eu iria no Anderson enquanto o cara tá livre. Cara, eu iria no Cuca. Eu iria no Cuca e falar, Cuca, olha, só você pode salvar. Eu acho que é o único cara que consegue organizar o time rápido, assim. Ele e o Diniz, né? Mas o tipo de jogo do Diniz não me agrada. Entendeu? O tipo de jogo do Diniz não me agrada. É um cara que organiza rápido. Em três jogos o Vasco já tá jogando do jeito que ele quer. Né? Qualquer time ele consegue fazer isso. Realmente ele tem esse dom. Mas eu não gosto do estilo de jogo dele. O time fica muito com a bola, mas quando tá sem a bola, acho que fica muito exposto. E quando tem a bola, né? Quando a gente tem a bola na defesa, a gente fica muito exposto também. Porque qualquer coisinha é um erro e pode ser fatal. A gente não sofreu com isso ano passado. Mas fica muito assim, à mercê disso, né? Mas eu ia no Cuca, cara. Eu ia no Cuca. Pelo menos eu ligava pro homem e perguntava as condições dele. Quanto você quer? Falava do projeto. Enfim, eu ia no Cuca fácil. Mesmo que ele desse não, eu agradeceria. Obrigado, tal, mas é o primeiro nome que eu iria. Aí depois não tem jeito, né? E assim, Almeida, sabe qual é o meu Almeida? Depois, pra mim, é mais do mesmo, cara. Isso aqui me preocupa, entendeu? Cara, eu só assim, o Anderson é mais pelo cara já ter subido algumas vezes, ter tido sucesso. 3 acessos, né? Eu queria 2 técnicos. Brasileiro, eu só penso em 2 nomes, Cuca e eu gosto muito do Guto Ferreira. São só os 2. O Guto tá sem clube? Não, tá no Bahia, né? Ele continua no Bahia? Achei que ele tivesse saído. Continua. Não vai sair. Tá no Bahia, líder do campeonato, não vai sair. São os únicos que eu consigo enxergar. O resto, realmente, é mais do mesmo. O Ney botou uma opinião aí que é realmente pra gente acabar o programa. Valentim tá livre, esse é meu medo. Porra, Ney. Olha só. Celso Roth também, existe a parada aí, cara, que é a lei da atração, cara. Isso foi moda aí nos anos 2000. Para de falar essas coisas, cara. Para de falar isso aí que acaba acontecendo, pelo amor de Deus. Valentim fora lá, Milton Mendes, né? Celso Roth. Celso Roth falou que tá 500 anos sem trabalhar. Deixa esses caras quietinhos lá. Pra ver esses caras aí que vem o Anderson mesmo. Pelo amor de Deus, né? Não dá não, pô. Valentim já foi, né? Chega. É mais um que não vai dar padrão nenhum pro Vasco. O treinador hoje, cara, precisa ter 2, 3 esquemas táticos, cara. Não tem jeito. Um principal. Armar o time para cada jogo, né? Jogo a jogo. E 2 pra ver a situação que acontece no jogo. O Vasco hoje é um bando, infelizmente. O Zé Ricardo de 2017, 2018, ele sumiu. Tá? Porque o Vasco tinha padrão tático naquela época. Tudo bem que o time era melhor também. Mas esse time do Vasco é um amontoado de gente. Enfim, então isso aqui me preocupa muito e já falei aqui, nós já falamos, né? O Zé Ricardo, o timing do Zé Ricardo para ficar no Vasco era até o jogo contra o Juazeirense. Né? Do jeito que a gente perdeu aquilo ali, foi uma vergonha. Ele tinha que ter caído ali. Entendeu? Eles deixaram o cara porque estava muito próximo das finais do Campeonato Carioca e acabaram deixando o Zé Ricardo lá.
A covardia dele em alguns tempos contra o Flamengo também, para mim, era motivo de demissão. E agora, cara, você começar a Série B jogando sem padrão tático algum, acho que já passou do tempo, cara. A gente tá perdendo time novamente. O Ney tá rindo ali depois que ele falou do Valentim, né? Ele falou do Valentim, a primeira coisa que me veio à cabeça é aquela saída de bola dele, né? Pois Aquilo dali é bizarro. E ele tenta aquilo em todo time que ele vai, ele tenta aquilo. No dia que aquilo der certo, eu imagino, né? Aquilo ali deu certo, cara, uma vez. Uma vez. Acho que foi no Vasco e Flamengo que a gente conseguiu um escanteio com 10 segundos de jogo. Se eu não me engano, o Maxi Lopes finalizou, bateu na zaga e foi para escanteio. Foi a única vez que aquilo ali funcionou. Única vez. Na vida. O resto ali é o seguinte: fica todo mundo ali, sai todo mundo correndo. Se o cara rebate, ele pega a defesa toda ali, toda vazia. Então, assim, a saída de bola é bizarra. Deixa o Valentim lá, cara. Espero que ele não volte pro Vasco, não. Seja feliz em outro clube. Não, é um cara dizendo que é um cara correto, né? Tal. Então, que ele seja muito feliz em outro clube lá, mas longe do Vasco. Almeida, quero agradecer mais uma vez aí, cara, tua gentileza, teu Hoje tempo. foi top, hein? Show de bola, você conseguiu o contato do Lucas, do ex-presidente do Marcílio Dias, que aceitou gentilmente o nosso convite para trocar uma ideia. Pô, foi muito legal, cara. Obrigado pela gentileza mais uma vez aí. O Ney já está convidado, eu convidei o Ney para fazer hoje parte da bancada. Cara, o Ney é do Sul Fluminense, tem programa dele lá também, espetacular. Pô, é repórter de campo, acompanha o Volta Redonda, acompanha o Resenha. O Ney é um cara que, se chegar aqui no Resenha, vai botar o programa lá em cima, cara, porque conhece pra caramba aí de bastidores. É um cara fera. Então, Pô, bacana, hein? Já tô sondando o homem, né? Esperando ver se... Agora, o passe é caro, né, Almeida? O passe é caro. Jogador né, caro, né? Jogador caro. Jogador caro, sabe como é que é, né? Então a gente tá sondando aí pra ver se ele faz um desconto pra gente e vem fazer parte do Resenha. Valeu, Ney. Almeidinha. Boa. Obrigado mais uma vez, irmão. A gente se fala. Já falou aí. No próximo tô dentro, hein? A gente vai cobrar, né? Vamos cobrar, nós somos bons nisso, né? Pois é. Torcedor do Vasco cobra, né? A gente é bom nesse negócio. Pô, show de bola aí. Valeu aí, rapaziada. Valeu, Vaguinho. Valeu a galera aí do chat. Todos vocês aí que participaram. Valeu mesmo. Valeu, meus amigos. Obrigado a galera aí do Instagram que acompanhou a gente. Galera do YouTube que vai ver esses dois caras feios aqui. Não posso falar do presidente do Marcílio Dias, deixa quieto. Vocês avaliem. E a galera do podcast, né? Do Deezer e do Spotify, que, poxa, que sempre dão muita força pra gente aí, onde a gente é mais forte, homem, né? É no podcast. Podcast do Resenha Bomba. Então, galera, forte abraço aí pra vocês, tudo de bom. Vamos torcer pra sexta-feira aí, a gente tem um final de jogo mais feliz aí, Chapecoense e Vasco. E resenha na próxima semana aí. Grande abraço a todos, muita saúde e saudações vascaínas.